Bem-vindos, é um prazer conversar com o Raul. Raul, que eu acabei conhecendo. E esses dias, Raul, eu fui tentar lembrar quem foi o iluminado que me indicou, da época da Vejinha, São Paulo ainda, cara. Eu acompanhava teus comentários e tuas ponderações sobre São Paulo na época da Vejinha, né? Foi quando eu comecei a te acompanhar. E depois tive a felicidade de te encontrar, de te conhecer pessoalmente, né? E de lá para cá, a gente vem tentando manter um contato próximo. Eu já viesse a Floripa algumas vezes nos visitar aqui, participou de evento nosso, e é sempre um baita prazer falar contigo, porque Obrigado. acho que uma habilidade que tu tem é de tirar a gente da zona de conforto, é provocar, né? Para quem não conhece o Raul, Raul, né, jornalista, eu vou fazer uma pequena introdução, depois tu complementa aqui. Foi editor da Vejinha São Paulo, correspondente internacional, morou em Buenos Aires, Washington, morou na China, se eu não me engano. É, fundador e apresentador do canal São Paulo nas Alturas, já virou um quase mundo nas alturas aí, está se expandindo os horizontes, né? Diretor do MASP também, tô certo, Raul? Certíssimo. E em breve, eu não sei se já dá para falar, mas de Casa Nova, aí, um local, né, um local novo onde vai se apresentar como jornalista. Não sei se depois já queres divulgar. Posso. Seja bem-vindo, cara. Se eu esqueci de alguma coisa, complementa, por favor. E a gente já depois começa o nosso bate-papo aqui. Obrigadíssimo, Fabrício. Aliás, um grande prazer. Todas as vezes que eu fui a Floripa, eu senti que há aí protagonistas do mercado imobiliário local tentando escapar do convencional, do copia e cola, do já visto, até porque a gente sabe que, em termos urbanos, o Brasil patina. Acho que não é normal em nenhum país do mundo que metade da população das grandes cidades leve 2, 3 horas, 4 horas por dia de ir da casa ao trabalho. Não há saúde mental, não há saúde física, não há produtividade, não há consumo de cultura, entretenimento, tempo com a família, se a gente tem cidades tão disfuncionais. Para não falar do impacto ambiental, infelizmente, acho que todos aqui crescemos achando que o Brasil, por não ter terremoto, vulcão e furacão, a gente nunca ia saber o que era aí tragédia climática, e a mudança do clima chegou já às nossas portas. Então, o Uhum. urbanismo é um tema urgente, ainda muito fora do radar na mídia brasileira, no empresariado brasileiro e na política brasileira. E aí, olha, nem direita, nem esquerda, nem centro, os nossos ambientalistas pararam na aulinha de que meio ambiente é selva. Mas Uhum. 86% dos brasileiros vivem em cidades. Então, a reciclagem do lixo, a drenagem, a limpeza dos nossos rios, a maneira como as cidades são construídas, e a gente está aqui falando de um Constru Summit, é um tema do hoje, não é um tema do futuro. Então, a gente tem a obrigação de colocar essa pauta no radar. Só acrescentando o que o Fabrício falou, eu escrevi um livro chamado São Paulo nas Alturas, que felizmente se transformou aí num sucesso literário. Sucesso em termos, a gente sabe que os livros no Brasil têm uma venda aí bastante de boutique, mas é o livro de arquitetura mais vendido dos últimos 10 anos no Brasil e que fala, né, através dos prédios, através do mercado imobiliário, fala de uma época que o Brasil era muito ambicioso, muito ousado e muito otimista. São Paulo nas Alturas, aliás, acaba de ganhar uma nova edição, atualizada e ampliada aí por mim e pela Companhia das Letras, então saiu aí há 2 meses e meio, e eu explico que na mesma década que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, ou seja, que o Brasil de fato virava aí um gigante no futebol, na década que nós criamos a Bossa Nova, na década que nós vivemos Orfeu de Carnaval, Éder Joffre, Maria Esther Bueno e uma longa lista, a arquitetura brasileira também estava aí marcando e encantando o mundo.
Então, esse livro tenta resgatar a importância de se construir bem feito, a importância de nós sermos mais ambiciosos e sairmos do feijão com arroz sem sal. Porque o feijão com arroz com sal eu até gosto bastante. E também morei em Nova York. Eu sei que é um tema urbano que a gente vai discutir hoje. É sempre bom lembrar. Depois vou perguntar para vocês de que cidade vocês são, mas é muito comum a gente ouvir no Brasil que esta cidade não tem conserto, esta cidade já cresceu errado, esta cidade o povo não ajuda e um longo etc. Mas Nova York, eu sublinho, é uma cidade que já passou pelo menos por umas 7 mortes decretadas. Não tem gato que possa ir competir com Nova York. Ela teve a fuga para os subúrbios, teve os incêndios dos anos 70, teve a falência decretada, teve estupros no Central Park, teve o 11 de setembro, pandemia, a crise bancária. Então, a gente tem que se espelhar em cidades que sofreram mais que a gente. As quantas cidades pelo mundo sofreram terremotos e voltaram a se reerguer? Então, quero compartilhar também essa minha visão de otimismo e de que dá, sim, para melhorar as cidades. Até, Raul, essa semana eu estava lendo uma reportagem muito interessante de uma cidade que é um escândalo urbano, que é Detroit, né? E a Ford comprou o antigo prédio da estação e está fazendo um processo de restauração e revitalização, né? Ou seja, se até Detroit tem uma luz de esperança, qualquer cidade pode ter, né? Pode ter algum tipo de esperança sobre o seu conserto. E eu tenho dito também, assim, cara, quando a gente olha para as cidades, né? As cidades mais, talvez as mais resilientes do mundo, né? Vamos falar, Nova York, Paris, Londres, essas cidades são grandes, em grande parte, porque são muito resilientes, né? Porque esse acúmulo de pessoas, né, ele dá resiliência porque ele traz criatividade, ele traz inovação, né? Uma série de coisas. São cidades aí de 2.000, 1.500, né, 3.000 anos, são cidades de muita história. É, e às vezes eu fico pensando da nossa petulância em achar que a gente consegue estragar 2.000 anos de história, né? Ou seja, essas cidades, né, as boas cidades, elas resistem ao tempo, elas têm vida longa e com certeza elas passam por decadência e renascimento ao longo da vida, né? Mas, Fabrício, você me deu uma ótima ideia, não estava aqui no nosso roteiro, mas Detroit é um grande exemplo do papel da sociedade civil na reconstrução das cidades. Se a gente pensar há 120 anos, Detroit começa a crescer. Há 100 anos, Detroit era a terceira maior cidade americana, era maior que Los Angeles, só perdia para Nova York e Chicago. Detroit foi uma das cidades mais ricas do mundo, no auge, né, da General Motors, da Ford e companhia, e hoje ela tem menos de 1/3 da população que já teve. Ou seja, Detroit hoje tem a população de Joinville, quando ela foi mais populosa que Porto Alegre e Curitiba. Então, ela perdeu aí quase 1,5 milhão de habitantes. E a gente sabe que, ao longo da história, a indústria automobilística saiu dos Estados Unidos, as marcas americanas perderam muito poder, Detroit tem um confronto racial inacreditável. Aliás, as pessoas que ficam comparando racismo do Brasil e dos Estados Unidos deveriam estudar um pouquinho mais. Então, Detroit é uma cidade que ficou em ruínas nos anos 90 e 2000. E, por exemplo, um grande empresário, o dono da Quicken Loans, que foi criado em Cleveland, aliás, outra cidade problemática americana, mas que pelo menos tem um setor hospitalar, médico muito avançado, o dono da Quicken Loans viu uma oportunidade de negócios. Porque, para quem já esteve em Detroit, o centro de Detroit é de cair o queixo arquitetonicamente. Porque, ao contrário de muitas cidades pelo mundo, especialmente as brasileiras, a riqueza de Detroit se manifestou na arquitetura. Então, você caminha pelo centro de Detroit, os arranha-céus Art Deco mais luxuosos do mundo estão em Detroit, não estão nem em Nova York, nem em Chicago.
Então, esses prédios espetaculares e a cidade caindo aos pedaços, esse bilionário americano comprou 40 prédios no centro de Detroit e levou toda a empresa, que seria uma espécie de Crefisa americana, por chama Quicken Loans, e foi se instalar em Detroit. Então, ele retrofitou prédios para virarem apartamentos para os seus funcionários, ele retrofitou prédios para as sedes das empresas. Com o poder dele, ele atraiu muitos fornecedores para também irem para Detroit. E aí tem o pulo do gato. A gente está falando de uma prefeitura quebrada, que é a prefeitura de Detroit, que normalmente é brigada com o governo de Michigan. Então, não há uma relação boa entre o governo estadual e o governo local. Não dá tempo aqui de explicar o porquê, mas, basicamente, esse empresário falou, opa, eu não vou poder esperar a prefeitura e o governo fazerem qualquer coisa para essa cidade. E como ele já era dono de metade do centro, ele decidiu melhorar e embelezar esse centro do seu próprio bolso. Então, lembra, a primeira vez que eu fui a Detroit, ele tinha criado uma prainha no centro de Detroit. Detroit está às margens, né, dos grandes lagos, mas não é uma cidade de praia. E ele cria um grande tanque de areia no centro, com cadeirinhas. Aliás, eu lembro até hoje, tinha carrinho com caipirinha em cada esquina. E DJs e atividades para o happy hour. Não só, porque obviamente ele queria que os funcionários da Quicken Loans, que saíram de Cleveland, que agora estavam morando em imóveis maiores no centro de Detroit, se sentissem numa cidade legal, mas ele sabe que se o centro de Detroit se reconstrói, esse enorme patrimônio imobiliário que ele comprou vai se valorizar. Então, ele foi atrás da Whole Foods para instalar o Whole Foods gigante no centro de Detroit e por aí vai. Então, de novo, um empresário, e olha, cá entre nós no Brasil, a gente tem uns 50 empresários do tamanho do dono da Quicken Loans, e infelizmente, esses 50 empresários ainda não estão nem um pouquinho na política urbana, né, das suas próprias cidades, enquanto o cara da Quicken Loans fez algo por Detroit, mesmo sendo de Cleveland. Mas é um pequeno exemplo de uma cidade que realmente estava no chão, de uma maneira assim que poucas cidades brasileiras imaginam estar. Talvez, sei lá, Cubatão nos anos 80 seria comparável a Detroit dos anos 2000. E aí um empresário conseguiu mudar e aí foram surgindo vários outros. E a própria Ford, que há muitos anos não acreditava mais em Detroit, decidiu comprar por uma bagatela esse prédio da antiga estação ferroviária, que, aliás, é um prédio que maravilhoso. Exemplifica muito a grandiosidade da Detroit dos anos 20 e 30, e agora a Ford está arrumando. Eu lembro que lá em Detroit eu conheci um ex-modelo americano que desfilava em Paris para grandes marcas. Ele volta para Detroit e ele e o pai criaram uma barbecue cool metida besta. E eles já tinham 6 ou 7 filiais em poucos anos, e ele também estava comprando imóveis caindo aos pedaços de graça para levar artistas, amigos dele, para se instalar em Detroit. Então, às vezes, uma sociedade civil esperta, ambiciosa e que pense no extramuros tem um impacto gigante. Excelente. Eu coloquei aqui até com uma curiosidade, botei no chat ali, Raul, uma sugestão de leitura de um livro. O livro ele é romanceado, mas ele conta a história da Feira Mundial de Chicago, O Demônio e a Cidade Branca. Eu sei que o título é um pouco pesado, claro, mas é muito legal como curiosidade que ele conta um pouco do renascimento da segunda maior cidade americana, né? Da explosão dela. Pós-incêndio. Muito legal, pós-incêndio, e deixa ali como curiosidade. Raul, vamos começar agora a parte mais séria da conversa aqui. Meu Deus. Eu tenho feito uma provocação, inclusive fiz aqui para o nosso prefeito Topázio, que o urbanismo deveria estar embaixo da Secretaria de Saúde. Deveria ser política de saúde pública. Eu entendo que isso não tem um viés prático, mas é uma provocação do seguinte ponto. Até que ponto, né, ou em que medida
a gente consegue melhorar a saúde física e mental das pessoas usando o urbanismo como ferramenta. Minha leitura é que dá para fazer muita coisa, né? Só que Milhares de coisas. eu fico assustado com a miopia das pessoas sobre esse ponto. Milhares de coisas, e até porque nós gastamos muito, muito dinheiro mesmo, com uma saúde, com uma política de tratamento de doenças, não com uma política preventiva, não com uma política de saúde mesmo. A gente tem uma política de doença, não de saúde. Então, o urbanismo é parte integral da saúde física, da saúde mental, e especialmente dos dois grupos mais vulneráveis de qualquer sociedade: a primeira infância e as pessoas com mais de 70 anos. E o normal no Brasil é a gente ter uma primeira infância, e especialmente uma terceira idade, muito desassistidas. Então, o nosso gasto com quem cai, com quem leva tombo, com quem atropeça na calçada, com a criança que não brinca, com a criança que vive gripada, lotando o pronto-socorro, lotando as UBSs, hospitais, é gigante. Como nós não temos muitos dados, eu acho que os políticos ainda não tiveram aí esse alerta, que eles economizariam bilhões com pequenas mudanças nas nossas cidades. Boa parte das cidades brasileiras não tem aí política de calçadas. É basicamente cada um por si, o proprietário que cuide da calçada. Se não cuidar, ele também não vai ser multado, nem vai ser fiscalizado. Então, nós fazemos cidades muito ruins para uma criança de 9, 10 anos que vá sozinha à escola, ou para a mãe que carrega literalmente um carrinho de bebê, porque a toda hora a calçada vai ter algo que ela vai ter que carregar o carrinho, não apenas deslizar. Mas como para alguém com 75, 80 anos ter coragem de dar uma volta no bairro sem ter medo de quebrar o fêmur, né? Que talvez é o maior medo de qualquer pessoa com 80 anos, quebrar o fêmur. Então, nós não temos uma política de calçadas. Agora, é bom frisar que a calçada é parte do caminhar, é parte do tirar a pessoa de casa. Aliás, as cidades soviéticas ou algumas áreas aqui de São Paulo têm calçadas larguíssimas. Agora, calçada larguíssima que não tem o que se fazer, que não tem o que se olhar, ela não vai tirar ninguém de casa. Então, assim, o sedentário que mora em Floripa, o sedentário que mora em Curitiba, que mora em Belo Horizonte, o pedestre tem que ser paparicado. Nova York, Buenos Aires, a zona sul do Rio, sabe entreter o pedestre. Tem gente, tem mistura de gente, tem, né, os americanos chamam de people watching, tem vitrines, tem mesinhas, tem coisas para ver. A própria arquitetura, não só do térreo, mas do mezanino, dos primeiros andares. Quem já não andou em Copacabana e ficou tentando adivinhar o tamanho da biblioteca de muitos daqueles apartamentos enormes do primeiro andar? E que claramente tem ali uma enorme biblioteca, tem um móvel, tem uma avó, né, vendo o movimento na janela. Então, você consegue ver a cidade e as pessoas que estão nessas janelas estão olhando pela gente. Você se sente mais protegido, há uma segurança espontânea, com gente na rua e gente nas janelas. Isso a gente não tem. Vou dar um exemplo aí pessoal de Washington, mas que está se tornando muito comum nas cidades americanas, que é a yoga ao ar livre. Eu não sei quantos de vocês aqui praticam yoga. Eu estou achando que o Cassiano tem cara de praticar yoga, mas ó, ele está fazendo, ele está sentindo. Boa, boa. Ele até vai fazer lá a posição do guerreiro. Eu lembro que em Washington, a praça em frente ao prédio onde eu morava, às 6 da tarde, todo dia tinha um grupo diferente de yoga que se cotizava e pagava por professor, algo muito mais barato que uma academia institucional. Colocavam os seus tapetinhos no gramado e faziam lá só yoga. Até porque Washington, como é uma cidade muito mais tropical que as cidades brasileiras, as praças não são de concreto, tem gramado.
E não tem placa, não pise na grama. Então, política urbanística é ensinar as pessoas que pisar na grama é super ok. Assim, na Islândia, as pessoas pisam na grama e a grama cresce. Agora, claro, como o Brasil é um país gélido, as pessoas cuidam da grama como se fosse um bonsai japonês. Então, a saúde também tem muito a ver como nós olhamos, cuidamos e a manutenção desses espaços públicos. Eu sei que algumas pessoas, o Marcelo, o Bruno, vão falar: ah, mas tem a questão de segurança, logo as pessoas não usam as praças. Nova York, no final dos anos 80, foi o ápice da violência nova-iorquina, era uma média aí de 3.000 homicídios por ano. Para vocês terem uma ideia, hoje são 400. Então, assim, quase 90% da criminalidade nova-iorquina foi reduzida nesses 30 anos. Mas numa cidade muito violenta e que tinha Cracolândia em todas as praças grandes, ao contrário do que muitos pensam, o Giuliani, não, o Giuliani só chega 10 anos depois. Né? A gente tende a só elogiar e celebrar quem chega com os resultados. Mas as políticas começaram muito antes dele. E o prefeito Ed Koch começa, aliás, tem um documentário na HBO sobre esse assunto, que se chama O Basquete da Meia-Noite, né? The Midnight Basketball, que basicamente a prefeitura de Nova York começa a criar quadras. Acho que qualquer pessoa que caminhou por Nova York já viu isso. Quadras no meio do nada, qualquer praça tem uma quadra. Primeiro foram 10, depois 20, 50, 400 quadras, que ficavam abertas das 10 da noite às 2 da manhã, com uma baita iluminação, e cada quadra tinha um professor de educação física da própria rede municipal de Nova York, cuidando e mentorando a garotada. Olha, o que Nova York aprendeu há 35 anos, acho que qualquer brasileiro sabe, que os maiores índices de criminalidade acontecem à noite, acontecem em áreas mal policiadas, que acontecem com garotos do sexo masculino que não trabalham nem estudam. Isso é básico. Aliás, eles nem precisam estar no narcotráfico. Basta ter 18, 19 anos, não estudar, não trabalhar, tem lá hormônios, tem lá uma cabecinha que faz entrar em toda a treta possível. Então, Nova York começa a espalhar essas quadras de basquete pela cidade toda, para que as pessoas, primeiro alvo da criminalidade, mas depois os amigos, as namoradas, a família, fossem ver esses jogos de basquete. Esse programa é tão bem sucedido, além do documentário na HBO, se espalhou por muitas cidades dos Estados Unidos, existe até hoje. E, de novo, me surpreende que 35 anos depois, nenhuma cidade brasileira tenha copiado isso. É algo que começou em 88, 89 em Nova York. Ou seja, eu estou falando de vários tipos de saúde, porque tem a saúde do caminhante, a saúde de quem faz yoga, a saúde de quem está indo para o mau caminho na vida, tem essa saúde que o professor de educação física pode controlar, mas tudo isso junto também é saúde mental. Eu vou de novo usar um exemplo americano, porque muitas vezes a gente conhece mais os Estados Unidos pelas séries e pela TV do que o restante do Brasil. Eu sinto que eu assisto mais coisas que se passam em Los Angeles do que se passam em Rondônia. Eu não sei que cara tem Porto Velho, mas eu olho para uma foto de Chicago ou uma foto de São Francisco e reconheço na hora. E no caso aí dos americanos, essa política de saúde mental tem um tema bastante grave dos últimos 30 anos, que quase todos os massacres, quase todas as chacinas que aconteceram em cinema, escola, creche, por aí vai. Aliás, eu como jornalista cobri várias, em Charleston numa igreja, em Aurora num cinema, em Sandy Hook numa escolinha. Sempre é um garoto que mora sozinho, que não tem supervisão paterna, ou tem aí um fiapo de supervisão dos pais,
que joga videogame o dia inteiro, que não tem amigos, e essas doenças mentais passam sem ser tratadas. Até porque a gente sabe que, tirando da classe alta, no Brasil e nos Estados Unidos, tem remedinho, terapeuta, Prozac, etc. e tal. O grosso da população do mundo não tem psicólogo, psicanálise, acesso, não tem. Aliás, nem sabe. A gente até desconfia aquela pessoa lá é bipolar, aquela pessoa lá é esquizofrênica, mas não tratamos. Então, essas chacinas, essa violência da saúde mental, nada impede que vá seguir, que vá chegar ao Brasil. E olha que a gente já teve aí uns tiroteios bastante suspeitos de solitários. Mas eu acho que da pandemia para cá é menos tabu, tem menos estigma falar dessa epidemia de solidão, de adolescentes que passam o dia inteiro no Instagram se comparando e fazendo bullying com a amiguinha gorda, com a amiguinha que é feia, com o amigo que não passa férias em lugares legais, etc. e tal. Então, essa solidão, essa competição, numa idade que qualquer crítica... Aumentar a letra do computador da Cris. Desculpa. Tem o Valde vazando aí, Grazi. Perdão. Então, a gente tem aí uma epidemia de solidão, especialmente entre jovens e adolescentes, que tem que ser encarada. E o urbanismo, esse bicho aí importante que você citou, Fabrício, é fundamental. Eu vejo muitas cidades médias no Brasil crescendo como o pior das cidades médias americanas. Ou seja, tem aí o condomínio fechado no subúrbio, tem o shopping center, não há encontros espontâneos, não há encontros desconhecidos, há um centro esvaziado que só serve para o horário de trabalho, das 9 às 6, e, ao contrário dos Estados Unidos, temos as favelas. Mas as cidades médias brasileiras podem virar aí celeiros de isolamento, de doenças mentais, de pessoas que não acham a sua turma. E o urbanismo bom, esperto, ele cria bairros mistos, ele cria bairros caminháveis, ele permite que as pessoas não fiquem com preguiça, isoladas dentro de casa, que elas conheçam mais gente, que elas caminhem e que, inclusive, elas encontrem a sua turma, que elas encontrem os seus pares, as pessoas parecidas. Então, o urbanismo, aliás, até para a segurança, e não foi à toa que eu citei o caso de Nova York, enquanto a gente ficar nessa, já as nossas cidades são inseguras, logo ninguém sai de casa, nós estamos muito ferrados. É o contrário, né? E algumas das cidades mais seguras do Brasil são entupidas de grades, portões, lanças. Então, já virou algo cultural e, pior, virou algo de status. Ou seja, se Sinop, no Mato Grosso, onde eu estive, é toda cheia de condomínios amuralhados, é uma cidade que assim, não tem um homicídio por ano, você se pergunta, opa, então esse isolamento não é apenas pela segurança. Claro, segurança tem que ser endereçada, claro que a gente tem que consertar essa grande chaga nacional, mas, infelizmente, o isolamento, a não mistura, está afetando o Brasil inteiro. E quem constrói, né, quem constrói um prédio, quem constrói um bairro, quem está erguendo as cidades quase do zero, tem uma responsabilidade enorme em pensar nisso. É uma discussão, né? Aqui, eu já passei por essa discussão aqui algumas vezes, falando de plano diretor, e a briga é remova o muro, né? Remova o muro, remova o famoso afastamento frontal, que no fim não serve para nada, vira um canteirinho muito ruim, né? Depois ganha uma gradezinha e ganha ali uma portaria. E, de novo, né, não tem interação nenhuma entre o térreo, a rua, o barulho, o olho nas pessoas. O Raul, e foi legal, porque é o seguinte, e eu acho que assim, a gente tem tentado fazer um papel aqui no Cienge de virar um bicho, com todo o cuidado do mundo, eu vou dizer isso, né? De virar um bicho político. Político no sentido de participar do debate social, né? Não aqui da política partidária, não é esse o... Claro. E aí,
a gente tem, a gente vê que nós estamos falando quase 30 minutos sobre cidade, sobre construção, nós não falamos de gabarito, não falamos de andares, nós não falamos, né? Ou seja, a provocação aqui que eu faço para a turma da comunidade é: todas as cidades nossas do Brasil precisam ganhar um bom debate sobre urbanismo, né? Via de regra, esse debate acaba caindo na armadilha do gabarito, do andar. É um debate muito pobre, em que as pessoas se perdem basicamente nos dois argumentos, né? Ah, tem alguém vendendo a cidade para alguém, que eu até acho bom que se venda, né? Existe uma demanda, né? E, de novo, é assim: ah, qual é o gabarito, qual é a altura, qual é isso ou qual é aquilo. E eu sei que tu enfrenta uma polêmica muito legal, que é assim: os teus vídeos sobre Balneário Camboriú, eles normalmente dão muita repercussão para os dois lados, né? Sim, sim. E aqui, obviamente, tirando a questão do gosto arquitetônico, sem entrar muito no mérito da estética, acho que esse é um outro debate, né? Mas assim, é uma cidade que funciona, né? Ela tem pontos positivos. E eu lembro de um vídeo teu passeando, acho que é 1 hora da manhã, na rua, com o celular na mão, né? Feliz da vida. Feliz da vida de poder andar na rua, numa cidade, né? E vendo as pessoas jogando dominó e tal. E eu acho que, às vezes, a gente que trabalha, né, no segmento da construção civil, no geral, a gente é muito pobre de repertório de debate, né? E a provocação aqui é essa, assim: como é que a gente cria repertórios novos de debate para a gente não cair nessa armadilha do gabarito, do andar, do negócio, que, de novo, tem que ser debatido, ok? Faz parte do processo construtivo, mas, via de regra, quando eu vejo o debate cair nisso, a gente sai com planos ruins. Verdade, verdade. Faz sentido? Eu acho que, além do repertório, e que é um problema nacional, a gente vê presidente que não vai a teatro, governador que não lê jornal, CEOs que nunca leram um livro que não fosse de autoajuda. Então, é um drama nacional. A gente celebra economistas que morrem, que nunca acertaram um plano econômico na vida. Então, assim, a gente tem um enorme problema de informação no Brasil. Somos um país monoglota, um país muito que olha demais para o seu umbigo, um país onde até as elites copiam os piores exemplos do mundo, seja Orlando, seja Dubai. Então, nós estamos realmente muito mal. Assim, eu encontro debates mais ricos no urbanismo no México, na Colômbia, na Argentina, no Chile, do que no Brasil. Você não tem nem a desculpa que não sejamos aí primeiro mundo. Então, vamos mal. E eu acho que, além do repertório, tem uma questão aí do portfólio, né? De saber o que você fez no verão passado. Como o mercado imobiliário realmente construiu coisas terríveis no país inteiro, eu acho que Balneário Camboriú leva fama, mas vai para Boa Viagem em Recife, né? Barra da Tijuca no Rio, Morumbi em São Paulo. As cidades brasileiras são tão horrendas que as pessoas querem não confiar no mercado imobiliário. No mundo, eu acho que a relação é mais saudável, inclusive porque há discussão, porque há crítica, porque você vê progresso depois que tem crítica, porque não é o gabarito que decide a qualidade de uma cidade. Singapura é uma cidade de prédios altíssimos, é uma cidade toda verticalizada, quase ninguém mora em casa em Singapura, e é raro Singapura não estar em qualquer ranking de qualidade de vida, de inovação, de crescimento econômico dos últimos 30 anos. Então, não é assunto em Singapura que o país inteiro more em prédios de 30 andares. Não é. Você pega Seul, ou Xangai, ou mesmo Beijing, onde eu morei, não é assunto falar de altura de prédio. Os chineses amam prédios altos. Nova York, para o meio ambiente, né? E aí falando de um tema aí, que agora finalmente está se tornando caro aí aos brasileiros, Nova York é muito melhor em pegada de CO2 do que Orlando ou Miami, onde tudo se faz de carro, onde tudo é distante,
onde o desperdício de área, de terra, o desperdício de água, de energia elétrica é gigantesco. Em Nova York, também é bom lembrar, 80% da população não usa carro para trabalhar. E esses 20% que usam não moram em Manhattan. Então, E, a gente tem que saber comparar, porque aqui no Brasil a discussão ainda é tão pobre que até gente supostamente culta fica nesse papo casinha ou prédio, como se 12 milhões de habitantes de São Paulo morando em casinhas fosse algo legal e fosse algo viável economicamente. ela teria que ter 4 vezes o tamanho dela. Essas não calculam que a Serra do Mar seria devastada, que o Rio Tietê seria mais poluído e que o nosso metrô seria ainda mais curto se todo mundo morasse em casinha. Mas, de novo, como o mercado imobiliário de São Paulo é muito difícil defendê-lo, então as pessoas falam, não, vamos destruir este bairro, porque, de fato, os bairros que foram verticalizados nos últimos anos são péssimos. Nós já soubemos verticalizar com qualidade, e até hoje Genópolis é um bairro aí disputado, nobre, charmoso da cidade. É um bairro que não tem casa. Agora, outros bairros que foram verticalizados nos últimos 10, 20 anos realmente são fracassos urbanísticos. E as pessoas tendem a lembrar do recente, não do antigo. Eu mesmo estou com dúvidas se São Paulo conseguiria erguer um novo Higienópolis. Provavelmente não. A gente estaria repetindo aí Morumbi, Vila Olímpia e afins. Isso é uma coisa que eu queria voltar contigo, que assim, o teu livro ele traz um pouco, né? Um pouco não, ele traz muito dessa história de empreendedores, em boa parte imigrantes, né? Vários imigrantes. E aí eu vou tentar somar dois assuntos numa conversa só. Opa! A primeira delas é o Brasil cresceu. O Brasil era um dos países que mais crescia, né? Entre a década de 30 e a década de 70. Isso. Isso crescimento mundial, tá, gente? O Brasil foi um dos líderes mundiais em crescimento. A gente teve, assim, a impressão que eu tenho é que a gente quase teve a chance de ser grande. Sim. Em algum momento a gente assim, não, eu vou dar errado. Porque quando a gente olha para a década e aqui sem saudosismo, né? Mas a década de, sei lá, 50, 60, 70, a gente tem prédios inovadores, cidades inovadoras, né? O auge da gênese de São Paulo ali, né? Década de 50, 60. Então nós temos obras como o Copan, né? Nós temos obras, para quem é de Florianópolis aqui, o CEISA Center, né? Conheço. Que é o nosso Copanzinho aqui, em escala muito menor, né? É um prédio todo vazado pelos 3 lados da rua, você entra na galeria, um pouco aí de galeria nacional com Copan, uma coisa diferente. E hoje eu olho para esses prédios e se eu tiver que aplicar a legislação atual, eu não consigo fazer nenhum deles, né? Nem o Itália, nem o Copan, nem o edifício do nosso, como é que é, do Martinelli. Eu não consigo fazer nada disso hoje em São Paulo. Em Florianópolis também não conseguiria, talvez. Agora, com a legislação nova, talvez volte a algo parecido, mas ficamos anos sem poder produzir algo parecido como o CEISA aqui. Tem um lugar aqui em Florianópolis que a gente chama de Paredão, que é uma série de prédios de mais ou menos 12 pavimentos colados na lateral, sem afastamento lateral, e que durante anos aquilo todo mundo achava um horror, né? E qualquer pessoa que vai a Barcelona, né, vê que as quadras de Barcelona são exatamente 12 pavimentos, em sua maioria, coladas na lateral, sem afastamento lateral. Duas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, parece que a gente desaprendeu, a gente andou para trás em alguma coisa, né? Inclusive os artefatos que nós criamos, como o cobogó, concreto, elemento vazado, que exportamos para o mundo inteiro, a gente parou de usar, a gente não usa mais isso, né? Então parece que a gente andou para trás, arquitetonicamente, urbanisticamente e inclusive na exploração dos elementos brasileiros, da arquitetura brasileira. E a outra coisa foi que parece que alguns governadores e prefeitos agora estão reaprendendo que trazer gente para a cidade é um bom negócio. Porque até pouco tempo atrás,
todo mundo queria mandar a gente embora, menos gente, né? Só que eles descobriram que cidades que perdem pessoas são cidades que morrem, né? Sim. Então, esses dois pontos, né? A imigração como uma alavanca de crescimento da cidade, de sustentação dela, e esse ponto, assim, cara, a gente teve uma pujança que veio em parte com essa questão da imigração, e a gente perdeu isso no meio do caminho, né? É um bom resumo? Claro, é um ótimo resumo. Aliás, vou sugerir para as pessoas que estão nos seguindo, eu estou postando vários vídeos lá no meu canal no YouTube, o São Paulo nas Alturas, sobre Buenos Aires. E Buenos Aires, apesar de crise econômica, dos Kirchner, do peronismo, da ditadura militar, do Menem, lá assim, eles se autossabotaram aí por décadas. A cidade continua construindo muito bem. A cidade continua, aliás, o poder público continua construindo muito bem, o mercado imobiliário continua construindo muito bem, e eles continuam a saber fazer uma cidade europeia, ou seja, mais para pedestre do que para carro, no século XXI, e com crise econômica. Então, antes que alguém fale, mas nós não somos Nova York, ou não somos Barcelona, Buenos Aires aqui do lado, então sugiro que vocês vejam. Aliás, a Recoleta é um bairro mais denso que qualquer bairro brasileiro, qualquer. É mais denso que todos os bairros de São Paulo, mais densa que todos os bairros do Rio. E a média é 13 andares. É um bairro que acho que tem 2 arranha-céus na Recoleta. O resto, agora, claro, não tem casinha. É tudo 13 andares, tudo sem recuos. As ruas são estupidamente arborizadas. As calçadas têm um piso muito bom. Tem comércio, mesmo nos prédios, de maior luxo. E 10 da noite, 11 da noite, tem gente andando na rua, mesmo com essa crise. Eu estive lá mês passado, então pude testemunhar. E eu morei 3 anos na Recoleta há mais de 20 anos. Então, não piorou nesse aspecto. Então, você compara a Recoleta com a Vila Nova Conceição de São Paulo, que é um bairro muito mais caro, aliás, que a Recoleta, que é de uma qualidade aí desprezível. Ou seja, dá pena da Vila Nova Conceição. De quem construiu, de quem mora, de quem botou seu dinheiro ali. Assim, já é um bairro em ruínas, apesar de ter 20 anos. Então, isso a gente tem que prestar muito atenção. Agora, eu acho, voltando à tua pergunta, Fabrício, não só nós desaprendemos, eu acho que há vários motivos para a gente desaprender. Por exemplo, quando o mercado imobiliário acerta, o poder público tem que ser humilde e rápido para fazer o acerto do mercado imobiliário uma lição, um exemplo e o estímulo para quem quiser copiar. Então, tem o famoso caso de Nova York que em 61 eles mudam a legislação de Nova York, permitindo aquelas praças na frente dos prédios, porque o Seagram Building tinha ficado pronto 2 anos antes, todo mundo adorou a pracinha do Seagram Building, então eles botam na lei, quem fizer pracinha ganha tal e tal incentivo. Em 2 anos, nós, mesmo com o Conjunto Nacional, mesmo com o Copan, mesmo com a Galeria do Rock, nós não criamos uma lei sequer inspirada nesses prédios. Isso é muito grave. Ou seja, devia haver a lei Seiza em Floripa, dizendo prédios como o Seiza, e você detalhar o que o Seiza tem de bom, vão ganhar tal e tal incentivo. Então, isso já seria uma grande mudança. Depois, tem alguém de São Paulo nos ouvindo ou não? Vocês têm como avisar no chat só para... Sim, ó. A Elisa falou que sim. Então, em São Paulo e depois no Brasil inteiro, quando uma pessoa... o Alexandre também. Quando uma pessoa caiu num elevador porque abriu uma porta e tinha tido um defeito para essa porta estar aberta e a pessoa caiu, houve uma lei tipicamente do legislador brasileiro, que agora todos os elevadores têm que ter uma placa, verifique se o mesmo está parado. Foi assim, um presente para quem fabrica essas placas.
essa praga se espalhou para o Brasil inteiro, porque aconteceu um caso. No caso dos cobogós, no caso do que você falou da arquitetura brasileira, o incêndio no Joelma e o incêndio no Andraus criaram tal mudança e tal fortalecimento dos corpos de bombeiros pelo Brasil inteiro, inclusive para legislar sobre coisas que eles não têm capacidade técnica para legislar a competência, que hoje em dia as construções do Brasil, supostamente, têm que ser mais seguras que as da Alemanha. Por que eu digo supostamente? A gente criou uma lei tão difícil e criamos uma lei tão complicada de se fiscalizar que logo não se fiscaliza ninguém. Então, cada prédio que pega fogo no Brasil inteiro, o Jornal Nacional se surpreende que aquele imóvel não tinha alvará do Corpo de Bombeiros. Quase nenhum tem. Que é impossível quase tirar esse negócio. E isso se aplica a quase todas as nossas legislações. O nosso plano diretor é tão incrível e tão espetacular que só se aplica a 1/3 da cidade. O Alexandre está com a mão levantada, tá, Rui? Só para a gente deixar aqui, depois a Grazi abrir para ele. Claro, claro. Ele já pode falar se ele quiser, Alexandre. Já pode abrir. Por favor. Tá conseguindo? Eu acho acho que foi sem querer. Foi sem querer, tá bom. Bora, vamos lá. Então, eu acho que o nosso plano diretor, o nosso zoneamento, a gente acaba acreditando, a nossa Constituição, de que botar 800 artigos especificando tudo, a gente vai ter uma sociedade justa. Quando, na verdade, a gente cria uma sociedade mais desigual ainda. Porque onde as leis não pegam, tende a ser os locais onde há mais necessidade, onde há mais pobreza, onde o Estado deveria estar presente. Só que o Estado está muito ocupado regulando e fiscalizando quem já é privilegiado e quem já tem dinheiro para ter extintor em cada corredor. Então, isso acontece em várias áreas. Então, eu acho que na arquitetura isso é nítido. A Cobogó não pode, tal janelão não pode, aqui vai ter incêndio, a escada X não pode. Agora acontece o mesmo com acessibilidade. Por exemplo, em Portugal, eu mostro isso num dos vídeos lá sobre Lisboa no meu canal, que esses imóveis muito estreitos, que têm aí no máximo 300 metros quadrados, que têm 200 anos de idade, se você exigir que tenha elevador e acessibilidade universal, esse prédio nunca vai ser reformado, nunca vai ser adaptado. Alguém vai esperar, normalmente o proprietário, que esse prédio desabe para poder se construir algo do zero. Porque não há viabilidade econômica de se fazer acessibilidade universal em imóveis muito pequenos. Ou seja, Portugal, que tem uma história um pouquinho maior que a brasileira e que tem, digamos, um respeito ao seu patrimônio histórico muito maior que o nosso, tem essa flexibilidade. Nós não, nós queremos ser perfeitos. Ou seja, no país onde é normal que todas as favelas tenham casas com 5 lajes empilhadas, sem engenheiro nem arquiteto responsável, a gente fica brincando de querer obrigar a botar elevador em tudo. E em muitos lugares, o elevador não se paga. Isso aí. Regras europeias para países de terceiro mundo, né, cara? Tipo assim, falta um pouco de senso de realidade às vezes, né? Nem europeias, às vezes. Não, Europa não tem isso, né? Não, eu uso um exemplo, tem uma escadaria que eu acho muito legal, ela fica numa cidade francesa, é uma borda, é um teatro na borda de um rio, e no meio dela tem uma rampa, que ela serve tanto para cadeirante quanto para o pessoal do skate, né? E aqui no Brasil aquela rampa não seria executada porque ela teria que ter um corrimão. Claro. Né? Então é uma peça linda, uma escada linda, maravilhosa, que a gente não conseguiria executar e assim a gente vai perdendo essas oportunidades. E olha que os skatistas adorariam o corrimão, hein? Então. Mas os cadeirantes talvez não precisassem, né? Não, com certeza não. Raul, indo aqui para o final, a gente teve esse episódio do Rio Grande do Sul, uma tragédia, né? Que acho que ela despertou aí um pouco um pouco da atenção, né,
para alguns fatos, como tu falasse, a gente, né, não vai ter terremoto, não vai ter, talvez, furacão, mas teremos outros problemas, né? Ah, E aí começa a vir esse debate da ocupação urbana, né? E aí saem profetas e teóricos de todos os lados, né? Como se não houvesse nenhum tipo de atenção, e aí surge a evidência de que lá na década de 50, Porto Alegre se pensou na contenção, pensou nisso, houve um projeto, um plano, né? E aí nós tem as questões de manutenção, que o Brasil não é o país da manutenção, né? A gente não é bom de manutenção. Temos as cidades que foram completamente devastadas, né, por estarem no circuito de água ou alguma coisa. E aí vem o debate sobre a ocupação, né, a ocupação humana, a ocupação urbana versus a condição climática. E aí existem paixões de todos os lados, né? E eu aqui vou falar de dois pontos que um a gente tocou rapidamente e o outro que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho. O primeiro Balneário Camboriú é ambientalmente mais eficiente do que uma cidade toda espalhada em casinhas? Essa é uma Trancoso. pergunta. Balneário Né? Camboriú é mais ecologicamente sustentável que Trancoso. E a segunda coisa, eu lembro de um episódio, eu estava caminhando em Copenhague, no meio de Copenhague tem um canal bonito, que durante o verão eles usam para tomar banho, né? E esse canal ele é todo concretado na borda dele, e a calçada ela é invertida para dentro, no sentido contrário da água, né? E eu perguntei para eles por que era assim. E aí eles me deram duas respostas interessantes. Fabrício, se a borda da água é ocupada, a gente evita o maior problema de poluição de rio, que é esgoto. Segundo, a calçada ela é invertida para que a água da chuva seja filtrada e devolvida para o rio, já filtrada, né? Já limpa. E eu uso esses dois pontos para a gente fazer um pouco de relação entre urbanismo e meio ambiente, né? Porque eu tenho a sensação de que, legitimamente, várias pessoas se preocupam com isso, mas talvez estejam utilizando a tese errada, né? Faz sentido esse tipo de abordagem? Ou seja, a gente está olhando para os problemas de meio ambiente, talvez com o binóculo errado? Acho que sim, e acho que nós aqui temos bastante culpa, porque se você está no setor da construção, ou no setor imobiliário, ou no setor da arquitetura, etc., você teria obrigação de fazer sistemas, se instalarem no debate público brasileiro, e aí eu elogio a Cienge por querer estar no debate da política pública. Então, a política pública é dominada por outros temas, porque há um vácuo nesse debate urbanístico. As nossas universidades, na maioria dos casos, pararam aí há décadas, e parece que o pessoal de humanas tem aí uma alergia violenta a qualquer tema de viabilidade financeira. Então, a gente tem que discutir esses assuntos. Então, tudo que a gente falou até agora, incêndio, normas, regras, gabarito, etc., muitas vezes são aprovados de forma atrasada, conservadora, porque não houve debate suficiente. Ou quisemos inventar a jabuticaba redonda e amarga e não aprendemos com o que já existe no mundo. Ou seja, por que a nossa lei de bombeiros é mais restritiva que a da Alemanha? Porque não estudamos. Essa é a verdade. E a questão ambiental, eu acho que tem aí uma enorme carga demagógica, que é na linha de que o ser humano é um problema para o meio ambiente. Então temos que tirar o ser humano da equação. Quando o ser humano é aí uma das espécies mais populosas do planeta. Então nós somos o planeta. Então a gente tem que morar, tem que usar, tem que se alimentar. Nós não somos o único ser do planeta que não vai poder comer, ou que não vai ter presa, ou que não vai construir um lugar para morar. Isso todos os seres têm. Agora, a grande questão é que as mesmas pessoas que gritariam e cancelariam o Fabrício por ter falado de concreto à beira-rio ou à beira-canal,
acham tudo bem que as nossas encostas tenham habitação irregular. E aí do Topázio ou do prefeito que fala, olha, desculpa, vocês podem ser sem teto, vocês podem estar em situação econômica grave, mas encosta com deslize em todo verão, não é lugar para moradia. E tem que tirar. E é que todos os governos meio que faturam com essa ideia de que se eu deixo, eu sou legal e ganho votos. Então todo mundo deixa. Eu fiz um vídeo recentemente sobre os parques esponja lá de Curitiba, da era Lerner, né? O Lerner espalhou parques em Curitiba antes da cidade ser muito populosa. Curitiba tinha 600 mil habitantes quando ele começa esse anel de parques em Curitiba, e meio que para proteger córregos, riachos, várzeas de serem ocupados. Em São Paulo aconteceu o oposto. Houve uma lei muito restritiva dos mananciais nos anos 70, proibindo qualquer casa na região de Interlagos. Então o mercado imobiliário vai embora de Interlagos e quem vem são as favelas. Ou seja, o legalizado não pode, o irregular bagunçado pode. E hoje nós temos mananciais totalmente destruídos, e aí a maneira de se lutar contra enchentes em São Paulo é dos piscinões. Piscinões de concreto que trincam a toda hora, que são caríssimos, que não fazem bem para a vizinhança, que não são ponto de encontro, enquanto os parques de Curitiba vão bem obrigado. Ou seja, a gente pode aprender com o nosso próprio passado. Eu tenho a sorte de ter nascido em Santos, foi a rara cidade do Brasil que adotou algum projeto do Saturnino de Brito. Grande engenheiro Saturnino de Brito, fez projetos quase para o país inteiro, quase nenhum foi seguido na totalidade, e o projeto do Saturnino para Santos foi executado inteiramente. Aliás, ele que era obcecado pelo número 7, não me lembro agora o motivo, mas Santos tem 7 canais cortando toda a cidade, que são parques lineares, que você tira toda a água da chuva e joga no mar, e assim, projeto em 1908. Então, há mais de 115 anos, Santos não tem enchentes graças ao Saturnino. Então, com programas 100% brasileiros, seja do Jaime Lerner, seja do Saturnino, o Brasil já podia ter aprendido. Mas, de novo, essas ideias, elas não circulam. A gente esperou o mundo descobrir o Jaime Lerner para começar a seguir o Jaime Lerner. Como o mundo não descobriu Santos, os canais de Santos continuam sendo aí um folclore local. Mas a gente tem que aprender com ideias muito boas. Assim, não é possível que nós tivemos o maior paisagista do século XX, o Burle Marx, e que hoje as cidades brasileiras não tenham paisagismo. Raul, vamos lá. Indo para o final aqui, estamos fechando 1 hora, a gente estava combinado. Eu vou te pedir 3 fontes de notícia, de informação para quem está nos assistindo e queira se instrumentalizar. Pode ser canal de YouTube, pode ser publicação. E depois, 3 cidades brasileiras que tenham uma boa experiência ou uma experiência ruim, que você possa dizer, cara, vai lá ver aquilo para aprender, né? Uma na América do Sul e 2 fora do Brasil. Vamos lá. Só para não me confundir. 3 fontes de informação. Primeiro, eu vou sugerir 2 canais no YouTube, um chamado Not Just Bikes, ou seja, não apenas bicicletas, que é de um canadense que mora na Holanda, e talvez é um grande canal hoje sobre mobilidade nas cidades, e ele viaja muito o mundo, então tem coisas em Tóquio, nos Estados Unidos, na Europa, e que ele grava muito, muito bem. Tem o City Beautiful, que é de um professor americano da Califórnia. Esse é mais urbanismo na veia, desenho de cidade, desenho de quarteirão, o que é zoneamento, plano diretor. Ele é muito didático, então acho que o City Beautiful é bastante bom. E tem um podcast da revista Monocle que se chama O Urbanista, The Urbanist, que é do Andrew Tuck, e que ele entrevista gente do mundo inteiro, aí é mais focado nas inovações, o que as cidades estão fazendo para mudar, para melhorar, etc. Então, eu acho que esse mix
esse podcast e esses 2 canais no YouTube dão uma boa variada aí no cardápio. E, é claro, aquele canal chamado São Paulo nas Alturas, mas que eu sou suspeito e que também está tentando se internacionalizar, porque as cidades aprendem umas das outras e a gente tem que estar mais ligado com o que acontece no mundo. Show de bola. No Aí, Brasil, no Brasil, 3 experiências aí, sejam boas ou ruins. olha, eu sugiro João Pessoa para o tema da verticalização escalonada e amistosa em relação ao mar e à praia. Nesse aspecto, ela é uma anti-Balneário Camboriú, porque ela criou uma escala de prédios menores na frente da praia e que vão aumentando, Ela fez um degrau, né? gabaritos maiores à medida que se distanciam da praia. Então, todo mundo tem areia com sol sem sombra. Então, acho aí um bom exemplo. E também uma rara capital nordestina com poucas favelas e pouca violência. Então, era bom também descobrir aí os motivos, né, desse feito. Então, acho que esse para mim, é um grande exemplo. Santos, em termos de o que fazer com a população de terceira idade, que o Brasil inteiro está envelhecendo e as nossas cidades são muito hostis. Eu fico imaginando o velhinho ou a velhinha, viúvo, que mora num condomínio fechado em Ribeirão Preto. Como vai ser a vida dele? Vai ser ver TV Globo 24 horas por dia, ver reprise de novela, assim, é muito deprimente. E Santos é uma cidade muito impressionante nisso. 25% da população tem mais de 60 anos, é a cidade mais velha do Brasil. E, de fato, tem universidade da terceira idade, tem escola de surf para quem tem mais de 70, tem yoga na praia inteira. É impressionante a estrutura de Santos para os aposentados. Acho que outras cidades deveriam aprender e estudar. E, por último, eu também sugeriria, não é exatamente novo, mas poucas cidades souberam copiar e fazer algo decente, o Porto Digital, no Recife, que é um raro caso de polo tecnológico que não é uma bolha isolada dentro de um campus em uma universidade. Aliás, eu também fiz um vídeo sobre esse assunto, que se chama o Vale do Silício, da USP, e que falo que, olha, os nossos vales de silício são as coisas menos inovadoras e mais reacionárias que os governos têm aí financiado. Aliás, não só governos, grandes bancos também. E o Porto Digital foi algo muito corajoso, ou seja, há 24 anos, eles falaram, não, vamos tirar do quintalzinho da Federal de Pernambuco, vamos para o Centro Histórico de Recife, que estava caindo aos pedaços, e vamos espalhar empresas digitais, startups, centros de inovação, etc. Ao mesmo tempo, falta um componente aí comum a todos os centros históricos do Brasil, que faltam moradores. E a gente tem que descobrir por que, eu também falo nesse vídeo um pouco, porque no Centro Histórico do Recife tem tanta startup e tão pouca moradia. Moradia. 3 internacionais, uma na América Latina e 2 em qualquer lugar do mundo. Olha, como eu já falei de Buenos Aires, eu tenho certeza que vocês vão assistir aos 6 vídeos que eu produzi lá. Aliás, 4 já estão no ar, o 5º sai agora no domingo e ainda tem o 6º na semana seguinte. Então, vou pular Buenos Aires. Eu vou falar da cidade do México, que mesmo depois de terremotos e de erosão e de 1000 outros problemas, tem um centro histórico de colocar em prantos qualquer centro histórico de cidade brasileira. Não dá nem para saída comparar o centro histórico da cidade do México com o de São Paulo ou com o do Rio. E aí é um mix de poder público, de poder privado, de várias iniciativas espertas. Assim, ter um centro histórico numa cidade que tem 2000 anos, que tem um terremoto a cada década, que tem aí um patrimônio histórico de 1.100 prédios tombados pela Unesco, que na mesma praça tem ruína de pirâmide, catedral barroca, palácio neoclássico e afins. E que é uma área iluminada, viva, segura, não só invejável, mas deveria chacoalhar
o nosso amor próprio e fazer a gente se perguntar, porque o centro do Rio, o centro de São Paulo, o centro de Salvador, depois de 30 anos de promessas, não conseguem ser áreas habitáveis. Boa. E duas, em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Isso, um aviso aqui a quem nos está vendo, né? O Fabrício tinha prometido que isso ia fazer pergunta fácil. Você vê que isso é uma traição enorme. Vamos ver, duas. Eu não sou uma pessoa confiável, Raul. Olha, eu vou com uma da Ásia, porque eu acho que a opinião pública brasileira está com um delay enorme de descobrir que a rotação do planeta está indo para o Pacífico, que é o Pacífico onde vão ser tomadas as decisões mundiais do século XXI. As economias que mais crescem, as populações que crescem estão no Pacífico. E a Ásia aí é obrigatória a gente estudar mais e saber mais. Então, eu falaria Seul, porque a China já está demais na mídia, Tóquio a gente já sabe que o futuro está lá, Singapura tem um marketing incrível, mas Seul é bom lembrar que a Coreia, não à toa, um país de apenas 54 milhões de habitantes, ele tem a música que faz sucesso no mundo inteiro, ela tem cinema que faz sucesso no mundo inteiro e ganha o Oscar, antes de qualquer país europeu ou latino-americano. A Coreia tem arquitetura, urbanismo, séries na Netflix de muito sucesso. Então, a gente sabe muito pouco de Seul. Eu diria que Seul está à altura das séries de Parasita e da música e tudo mais. Seul é um incrível case de reinvenção de uma cidade enorme, muito feia, muito poluída, que foi devastada por uma guerra e que hoje ela é quase uma Tóquio em termos de arquitetura, de inovação urbanística, de reinvenção de bairros degradados. Transformação de um rio num parque maravilhoso, né? Imagina. Aquele rio é maravilhoso. Eles demoliram um minhocão de 7 quilômetros de extensão em menos de 2 anos. Ressuscitaram um rio, criaram um parque linear de 7 quilômetros, isso tudo em menos de uma década. E a quantidade de bairros lá decadentes que eles estão reinventando e buscando vocações novas econômicas, assim, emocionante. Cada vez que eu volto a Seul, eu vejo um bairro inteiro novo, e isso por uma cidade de 14 milhões de habitantes é surpreendente. A gente adora falar que a cidade muito grande não é manejável. Seul prova que isso aí é balela. E por último, eu falaria de Tirana, porque Tirana é uma capital pequena da Europa, é de um dos países mais pobres, se não o mais pobre de toda a Europa, Albânia, uma cidade que não tem nem 1 milhão de habitantes, e uma prova de que assim, a sofisticação das elites, a inteligência, às vezes conta muito mais do que dinheiro mal empregado, dinheiro mal gasto. Então, Tirana não é Doha, não é Dubai, sorte deles, mas Tirana, em poucos anos, se tornou uma cidade de inovação, de vida de rua, de atrair turistas, etc., porque teve um prefeito iluminado, aliás, tão iluminado que hoje ele é o presidente do país, e que começou a sua gestão literalmente comprando tinta e pintando os conjuntos habitacionais da era soviética para deixar a cidade colorida. E virou tal manifestação de amor próprio, de criatividade, de brincadeira na cidade, que de uma hora para outra, artistas do mundo inteiro quiseram ir para Tirana participar dessa festa das cores, e hoje há uma luta de grandes escritórios de arquitetura querendo ter algum prédio, alguma obra em Tirana. Então, mesmo ainda sendo uma das cidades mais pobres da Europa, Tirana entrou no mapa por criatividade e por ter um presidente. Quem quiser pesquisar um pouco sobre o Edi Rama, ele era o melhor amigo da Angela Merkel, amigo do Obama. Ele é um ex-jogador de basquete, provavelmente é o chefe de Estado mais alto do mundo, que fugiu da Albânia comunista e pediu asilo em Paris quando a Albânia estava jogando na França, vira artista plástico,
vira o primeiro-ministro da cultura da Albânia, quando a Albânia volta a ser democracia, e aí o cara era tão genial, com pouco dinheiro, que vira prefeito da capital e já é presidente aí há 2 mandatos. Então, gente iluminada, às vezes, é melhor do que uma boa conta bancária. É. O Raul, eu vou responder aqui. O Cassiano fez uma pergunta aqui para a gente. Sobre Nós yoga? temos- Não. É sobre yoga? Não é sobre yoga. Ele fez uma pergunta sobre o seguinte: nós temos uma cidade aqui do lado de Florianópolis, São José, né, que é uma cidade, né, que a gente conhece aqui. Claro. Ela tem uma beira-mar maravilhosa ali, né? Tem, se eu não me engano, perto de 300 mil metros quadrados, na beira do mar, de um belo e maravilhoso deserto, né? E ele perguntou assim, cara, por que aquilo ali é vazio, ou o que a gente faria com aquilo? E aí, Cassiano, eu vou fazer um comentário aqui, porque eu já estudei aquilo ali algumas vezes. Eu participei, se você for lá naquele Spot Market da Dimas, que é o primeiro empreendimento que vira de frente para a beira-mar, porque todo o resto é virado de costas para aquela beira-mar, que é maravilhosa. A gente tem o seguinte, a gente tem um problema que é a densidade, Raul, ela está a mais ou menos 300 metros desse parque. 300 metros é uma distância perfeitamente caminhável. Só que para chegar lá, a pessoa tem que atravessar 2 avenidas de 40 metros de largura. Claro, está explicado. E entre as 2 avenidas tem uma gleba de terra, que é privada, e ali, até pouquíssimo tempo atrás, o gabarito era 4 pavimentos. É uma área muito comercial, muito valorizada, ou seja, não existe estímulo para fazer a troca, né, para fazer a mudança de perfil. Então, a solução para aquilo, e isso eu participei dos debates em São José, primeiro, precisa colocar as pessoas mais perto do parque, para que as pessoas... Segundo, o parque tem que ficar agradável, né? Tem que ter verde, tem que ter flor, tem que ter cor, né? Tu fala sempre da cor, né? Por algum motivo, a gente nos últimos anos ficou encantado com os tons pastéis, o bege, né? O bege tomou, né? A grade tem que ter sombra, né? Tem que ter sombreamento, tem que ter proteção de vento, porque é beira-mar. Então, assim, é um misto de ações, né? Nunca uma coisa só que resolve, né? Então, assim, precisa densidade mais perto, precisa ter um estímulo para que as empresas criem passagens, ou seja, a pessoa, né? Se você olhar hoje aquela região ali, a área comercial é quase que um muro, porque ela tem muito pouca conexão, tem que ter conexão, né? Ou seja, tem que ter passagem, pode ser passagem privada, mas tem que ter conexão entre um lugar e outro para as pessoas poderem atravessar. E a segurança vem com a ocupação das pessoas, né? As pessoas que se encontram tornam o lugar mais seguro. Claro. Não sei se eu te respondi, Cassiano, mas era mais ou menos o que eu faria, tá? Tentando acrescentar algo aí ao Cassiano, eu não sei se ali o mar é limpo ou se ali tem pernilongo, ou seja, sem saber exatamente a condição atual, até porque tanto pernilongo quanto limpeza de água podem ser feitas. Mas olha, o Rio de Janeiro, entre o César Maia e Luiz Paulo Conde, ou seja, há 30 anos, decidiu fechar as avenidas à beira-mar todos os domingos no Rio de Janeiro e ninguém morreu. Ninguém pulou do alto de um prédio de Copacabana ou de um prédio de Ipanema falando: quero meu trânsito pesado no domingo de volta. Não, a cidade se habituou a que no domingo tem uma multidão ocupando a Avenida da Praia. Como Floripa já tem a experiência bem-sucedida da Ponte Hercílio Luz, São José teria que pensar o que fazer, pelo menos aos sábados e domingos, com essa avenida. Inclusive, estreitando. Né? Como a Jenny Jacobs descreveu, há mais de 6 décadas, o tráfego é induzido. Quanto mais pista se cria, mais carros vão ter ideia de pegar aquele atalho. Se você começa a estreitar um pouco a avenida, menos gente vai querer circular ali. Então, as avenidas têm que ser estreitadas, a calçada tem que aumentar, os usos no final de semana têm que focar no pedestre e não no motorista. E se, como você falou, ainda é um paredão de comércio sem charme, para isso existe arquitetura e paisagismo.
De novo, Santos, há mais de 100 anos, decidiu que tinha que ter um buffer aí entre a areia, que é vastíssima em Santos, e a cidade urbanizada. E criou 7 quilômetros de jardins, que são jardins impecáveis, mesmo no Brasil que a gente conhece, falando de manutenção, há 100 anos são jardins impecáveis. Então, basta em Santos e ver o que eles fizeram, e é algo impressionante. Porque assim, eu cresci vendo esses jardins. E que tem playground, que tem barraquinha. Assim, é um jardim instagramável 100 anos antes da criação do Instagram. Então, tem o leão, tem a leoa, toda criança de Santos já tirou foto em cima do leão ou da leoa, tem 1000 monumentos, praças. Então, a praia muito aí usada. Ou no caso de Benidorm, na Espanha, que é talvez o mais próximo a Balneário Camboriú que existe no mundo, eles decidiram criar um novo passeio marítimo com calçadão, com curvas. Eles criaram uma nova geografia na praia para os aposentados aproveitarem, para os turistas, que é algo também super bonito, e uma cidade como São José teria dinheiro para fazer. Até porque não é uma obra aí rodoviária caríssima. Exatamente. Às vezes o investimento é relativamente pequeno, né? Claro. É sempre bom lembrar, o Guggenheim Bilbao, lá no País Basco, na Espanha, custou à época 120 milhões de euros. Ou seja, todo investimento do Guggenheim Bilbao. Cada estádio nosso da Copa, cada um, estou falando todos, cada um, tipo, a reforma do Maracanã custou à época 400 milhões de dólares. Então você faria aí 3 Guggenheims Bilbao no Rio de Janeiro pelo preço da reforma do Maracanã. Ou faria 3 Guggenheims Bilbao pelo preço do Itaquerão aqui em São Paulo. Então, dinheiro tem, mas a gente está com uma agenda muito antiquada. Gente, mais alguma questão? Já estamos aqui a 1h20. Acho que, cara, tem assunto pra caramba se deixar. Acho que, putz, fica eu e o Raul aqui falando disso durante algum tempo. Raul, brigadão pelo tempo, pelos temas e pelas provocações.